aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje nós faremos uma simulação no Proteus. O objetivo aqui é mostrar algumas ferramentas de simulação, né? E aí o objetivo é montar uma fonte de alimentação linear composta pelos principais blocos aí de uma fonte linear. Então a gente vai montar essa fonte componente a componente, buscando na biblioteca, e depois a gente vai colocar alguns instrumentos como osciloscópio, voltímetro, amperímetro, para a gente tirar algumas informações, né, medir alguns sinais dessa fonte. Vamos lá? Bom, então eu estou aqui com o Proteus aberto, e aí a gente vai fazer então a montagem passo a passo aí da fonte linear. Considerando que aqui a gente está montando um esquema eletrônico e depois vai simulá-lo. O objetivo aqui não é transformar isso numa placa de circuito impresso. É apenas simular e fazer a análise aqui de uma fonte linear. Bom, a gente sabe que a fonte linear ela é dividida em vários blocos. Eu tenho o bloco de transformação, depois eu tenho o bloco de retificação, o bloco de filtro e por fim o bloco de regulação. Então são esses quatro principais blocos que se compõem, né, uma fonte do tipo linear. Alguns blocos podem não existir, dependendo das características da fonte. Eu posso não ter um regulador de tensão, ou eu posso não ter um transformador, simplesmente pegar o sinal da rede de alimentação, retificar, filtrar e regular, ou simplesmente retificar e filtrar, né? Dessa forma a gente caracteriza uma fonte. Estou transformando o sinal alternado de entrada em um sinal contínuo, ou o mais contínuo possível na saída. Então a primeira coisa a gente vai buscar, eu já estou usando um arquivo aqui que já tinha algum circuito, então eu já tenho aqui na minha lista de componentes vários componentes, mas eu vou buscá-los aqui para a gente poder acompanhar. O primeiro componente é o alternator. Você vai digitar aí alternator, aqui a busca é toda usando palavras-chave em inglês, né? Então eu vou pegar o alternator, colocar ele aqui na área de trabalho. Aqui ó, eu posso considerar uma frequência de 60 Hz. Eu tenho dois parâmetros para configurar e além da frequência, a amplitude. Como eu estou considerando o sinal de 127 volts, né, o que é típico aqui, né, aqui na minha região é 127, eu sei que algumas localidades fase neutro é 220, mas aqui fase neutro é 127. Quase todas as tomadas de energia residenciais e comerciais, elas são 127 volts. Então eu vou considerar 127 vezes raiz de 2. Por quê? Porque aqui ó, a entrada de informação, a entrada de dados é um sinal de pico, de amplitude. Então vou colocar aqui arredondando 180 volts. Depois eu vou buscar o transformador. Então eu vou digitar transformer, né? Transformer para buscar, ele já vai listar aqui os transformadores, ó. Eu tenho esse transformador aqui, que é um transformador com dois secundários, ó, com um secundário, com tap central, né? Eu vou pegar aqui com dois secundários, que eu vou usar uma ponte retificadora para retificar o sinal. Então basta eu utilizar aí um transformador com o secundário com duas vias, não necessariamente tem que ter três vias. Então já vou fazer essa conexão, ó. Vou ligar a entrada no trafo e a minha saída, vou deixar aqui bem compacto para o desenho ficar maior aqui. Na minha saída eu vou colocar a ponte. Eu tenho pontes prontas, né? Se eu vier aqui digitar bridge, eu vou achar algumas pontes, ó, prontas. Eu tenho uma ponte genérica, então eu vou pegar essa ponte genérica aqui. Eu poderia colocar de forma diferente, usando 4 diodos separados e montar. Eu gosto de representar a ponte, né, da forma que está no thumbnail desse vídeo, né? Eu tinha feito uma outra montagem antes e usei ela para criar o thumbnail. Eu gosto de utilizar os 4 diodos de uma forma diferente e não ligá-los dessa forma que está na ponte. Mas para facilitar, vamos utilizar essa ponte. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a ponte
Então eu vou ligar a entrada aqui e a outra entrada aqui. A entrada alternada é aqui e a saída ela é ligada, né, conectado aqui na saída dos dois cátodos é o positivo e aqui nos dois anodos é o negativo da ponte retificadora, né, que ele chamou de BR1. Eu posso vir aqui também, ó, e colocar para esconder essas informações, esses labels, né? Eu vou deixar aqui tudo escondido para não ficar poluindo o desenho. Aqui, ó, eu vou colocar o ground, o terra, referência no negativo da saída negativa da ponte. Vou colocar um ground, um terra. Onde que eu busquei o terra? Eu vim aqui, ó, em terminals mode, peguei o ground, né? Eu posso vir aqui e fazer a conexão. Aqui o Proteus não está deixando eu fazer uma curva ali, mas não tem importância, aqui vai dar na mesma. Beleza, então eu tenho um bloco de transformação, o bloco de retificação e agora é o filtro. Normalmente essas fontes lineares elas usam filtro capacitivo, é a forma mais barata, né, de fazer o filtro. Normalmente eu pego o capacitor genérico. Então, cap elec, né? Esse capacitor genérico aqui, eu vou colocar aqui. Existem vários tipos de filtros, né? Filtro LC, LCL, filtro C, que é o caso nosso aqui. Normalmente, quando a gente trabalha com fontes chaveadas, moduladas em largura de pulso, operando em frequências altas, a gente usa filtros melhores. Mas em fontes lineares, a gente utiliza filtro capacitivo, é o mais comum, é o mais barato, mais fácil aí de ser utilizado. Então eu vou pôr um filtro aqui apenas, e aí o valor da capacitância eu vou colocar 1000. Existe uma regrinha para projeto de fonte, é uma regra prática, né, que diz que para cada ampere de corrente de saída eu tenho que colocar pelo menos 1000 micro, né, para cada ampere de saída, sem fazer cálculo matemático. Então, se eu estiver fazendo um projeto de uma fonte e precisar aí de 2 amperes na saída, eu preciso pelo menos colocar um filtro de 2000 microfarad para que eu tenha um ripple pequeno. O ripple é a ondulação, né? É a variação, é a componente AC do sinal DC. Então, esse ripple, o ideal é que ele seja o menor possível, né? Então, nesse caso aqui, para a gente trabalhar com uma parcela aí, vamos colocar aqui 2200 micro para ficar um sinal bem liso, né? Depois do filtro eu vou usar um regulador de tensão. Esse regulador, o que é mais comum em circuitos práticos, é nós utilizarmos um regulador pronto. Então eu vou pegar aqui um bem comum, bem conhecido, que é o 7812. A gente é uma família: 7805, 06, 08, 09, 7812, 7815, 7818, 7824. Então existem vários. Então estou considerando aqui que nós vamos ter aí, né, um regulador de 12. Aqui no Proteus a gente tem dois encapsulamentos, ó, dois tipos de regulador. Um regulador de 100 mA com capacidade máxima de 100 mA e um regulador com capacidade máxima de 1 ampere, que é o mais comum aqui nesse encapsulamento chamado de TO220. Então eu vou colocar aqui o regulador. Para circuitos práticos nós costumamos colocar um capacitor na entrada e um capacitor na saída. São capacitores supressores de transiente. Então para isso a gente usa o capacitor genérico, ó, esse capacitor sem polaridade, simbolizando um capacitor cerâmico. Pode ser um capacitor poliéster ou cerâmico, são os mais comuns. Aqui na simulação não vai fazer diferença se você colocar esse capacitor ou não. Esse capacitor na entrada e o capacitor na saída. Não faz nenhuma diferença na simulação. Mas na prática, por recomendação do datasheet, né, da folha de dados, é solicitado que nós possamos colocar um capacitor na entrada e um na saída, para eliminar ruídos de alta frequência, né? Esses capacitores trabalham como supressor de transiente. E aí lá no datasheet, se você consultar o datasheet do 78XX, né, do 7805, 12, 7815,
ele vai informar aí um valor aproximadamente de 100 nanofarad. Então, por padrão, eu já estou colocando aqui 100 nano, um capacitor de entrada, um capacitor de saída. Eu vou colocar um terra aqui no pino central, né? Tá aí um regulador 7812. E aí a gente pode colocar um voltímetro aqui na saída para medir a tensão, né? Então eu vou colocar aqui um voltímetro na saída para medir essa tensão do regulador 7812. E se eu quisesse colocar mais de uma saída, eu poderia vir aqui, ó, copiar todo esse bloco aqui. Eu venho nessa ferramenta Block Copy e venho e coloco mais uma saída. Se eu quisesse uma terceira, uma quarta, se eu quisesse uma saída variável, então vai aí depender do que eu quero de referências. Lembrando que essas saídas elas não serão isoladas, elas terão o mesmo terra, o mesmo ground, o mesmo GND. Então eu vou derivar daqui, ó, para essa outra entrada. E aqui, ó, eu posso pegar o 7805, por exemplo, 7805 e buscá-lo aqui, ó. Dá 2 cliques nele. Eu vou excluir esse aqui e colocar o 7805. Pronto, agora refaça as conexões. Então eu vou ter uma saída de 12 volts e uma saída de 5 volts. Então tem duas saídas aqui não isoladas, porque elas são saídas com a mesma referência, certo? Aí nesse ponto aqui eu posso colocar um voltímetro também. Então eu vou pegar um voltímetro DC, eu vou colocar aqui nesse ponto. Eu vou só chegar esse conjunto para frente para liberar um pouquinho mais de espaço aqui, e eu colocar um voltímetro comum aqui na saída do retificador, né? Por quê? Porque o retificador ele basicamente vai transformar um sinal alternado num sinal contínuo pulsante, e o capacitor vai fazer o filtro, né? O capacitor vai transformar o sinal que é pulsante, que é um sinal de onda completa pulsante, em um sinal contínuo ou o mais contínuo possível. Então vou colocar aqui um voltímetro DC, lembrando que o voltímetro DC mede valor médio. Outro ponto importante a configurar é o meu transformador aqui no Proteus. Bom, então essa parte do transformador, né, para usar o transformador do Proteus, a gente vai considerar a indutância, né? Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, a gente tem uma relação de indutância. Por padrão, esse transformador ele vem dessa forma aqui, ó, 1 Henry de indutância do primário e 1 Henry de indutância do secundário. Então, para criar essa relação de transformação, isto é, de elevação ou de rebaixamento de tensão, eu preciso configurar a indutância. Por padrão, vem uma indutância muito alta. 1 Henry é uma indutância muito grande. O que eu tenho que respeitar é a relação de transformação, isto é, eu tenho que respeitar a relação de proporção entre as indutâncias. Mas aqui eu vou deixar essa indutância grande mesmo, essa indutância aqui de 1 Henry. Veja que se a indutância é maior, o número de espiras é maior. Se a indutância é menor, o número de espiras é menor. Então, se eu quero uma relação de 10 vezes, um número de espiras 10 vezes maior, lembrando que a relação da tensão do primário com o secundário é proporcional ao número de espiras. Se eu tenho 10 vezes mais espiras no primário, eu vou ter uma tensão 10 vezes maior no primário. E vice-versa. Agora, a indutância está com a mesma relação, né? Então, se eu vou considerar aqui que a minha entrada é 127 volts RMS e eu quero aqui na saída uma saída 10 vezes menor, seria uma tensão de 12,7. Então, dessa forma, eu tenho que configurar o valor da indutância 10 vezes maior do que o valor da indutância do secundário. Então, a indutância do primário tem que ser maior que a indutância do secundário. Só que, falando de número de espiras e de tensão, essa relação é linear. Aumentei o número de espiras, aumentei a tensão de forma linear. Agora, considerando indutância, essa relação não é linear. Então, essa relação é quadrática. Então, para mostrar isso, eu coloquei aqui, eu escrevi aqui a equação que o Proteus utiliza. Então, quando eu for utilizar um transformador do Proteus, eu tenho que utilizar essa equaçãozinha, que descreve a indutância do primário. Ela vai ser basicamente
a tensão do primário dividido pela tensão do secundário, essa relação, né, de proporção ao quadrado, vezes a indutância do secundário. Então, eu estou deixando aqui a indutância do secundário valendo 1 Henry, e eu quero encontrar a indutância do primário considerando essa relação de proporção, 127 na entrada e 12,7 na saída, que eu defini, uma relação de 10 vezes. Como a relação da indutância ela é quadrática, então é 10 ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, né, uma indutância, eu tenho que ter uma indutância 100 vezes maior no primário do que no secundário. Certo? Então, simples assim. Então, toda vez que você for utilizar o transformador aqui no Proteus, você tem que configurar a indutância do primário e do secundário, considerando essa relação de transformação. Por isso que eu coloquei 100 Henrys, né, aqui no primário. Então, se eu colocar para simular, veja, eu tenho aí 128, aqui ele está arredondando, né, 128 volts RMS, porque eu considerei 180 de pico aqui nessa fonte alternada, e no secundário eu vou ter 12,8, uma relação de 10 vezes, então bateu. Agora, veja, essa tensão aqui, ó, já é uma tensão retificada e filtrada, essa tensão aqui já é uma tensão contínua, está dando uma tensão de 16,4. Bom, da onde surgiu esse 16,4? Como eu comentei, a gente tem o 12,8, que é o valor RMS. Se eu multiplicar 12,8 por raiz de 2, eu vou encontrar um valor aí acima de 17. Esse valor, se eu tirar 1,4, que é a queda nos diodos, ou um valor próximo disso, porque eu tenho 2 diodos conduzindo em cada semiciclo, aqui eu tenho 4 diodos, porém eu tenho um par de diodos conduzindo no semiciclo e o outro par de diodos conduzindo no outro semiciclo. Então, eu vou ter aí um valor de 16,4, um valor próximo a 16,4. Certo? Então, esse valor é aplicado na entrada dos reguladores. Eu tenho um regulador de 12, que está regulando 12 volts cravado na saída, e um regulador de 5, que está regulando 5 aqui. Lembrando que os capacitores não vão influenciar na simulação, esses capacitores supressores de transiente, C2, C3, C4, C5. E o capacitor que influencia diretamente seria o C1. E aqui eu poderia ramificar outras saídas, lembrando que essas saídas não são isoladas. Mas eu poderia ter um regulador aqui variável, como por exemplo o LM317, que é um regulador positivo variável, que através de um potenciômetro a gente varia o sinal de saída. E eu poderia colocar um osciloscópio para visualizar essas formas de onda, né? E eu posso vir aqui, ó, em instrumentos, pegar um osciloscópio, lembrando que o osciloscópio ele mede em relação a uma referência, então eu tenho que colocar uma referência para medir. Veja, o sinal de saída. Eu vou vir aqui, ó, e colocar um ground, né? Por quê? Porque o osciloscópio aqui do Proteus ele mede em relação à referência, né? Então, beleza, conectei aqui, ó, se eu quiser medir esse sinal, eu já vou estar, né, visualizando aqui um sinal desconfigurado, ó. Vou desligar o canal C, desligar o canal D, desligar o canal B, deixar o canal A configurado para C, vou dar 2 cliques aqui no Position para o 0 ser o centro da tela e vou colocar uma tensão de 20 volts por divisão. Eu vou habilitar o canal B só para a gente ver a linha de 0, vou colocar ele no centro, ó. Então isso aqui é a linha de 0. E aí vou dar um zoom na horizontal para eu ver melhor o sinal. Pronto, ó, esse aqui é o sinal de entrada, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 volts, ó. Então está dando 180 volts de pico, 360 volts de pico a pico. Esse é o meu sinal de entrada. Se eu quiser visualizar o meu sinal do secundário, vai ser um sinal 10 vezes menor. Eu vou colocar aqui no secundário e vou tirar aqui a probe A, lembrando que aqui não tem como eu medir mais de um sinal com referências diferentes, então eu tenho que ficar ajustando aqui o terra para medir os sinais em outro ponto. Veja, aqui, ó, o sinal de saída é esse sinal, o sinal de entrada era 10 vezes maior. Para eu conseguir visualizar esse sinal de forma maior aqui na tela, eu tenho que vir aqui, ó, e dar um ganho por divisão aqui. Ele estava 20 volts por divisão, eu vou colocar 2 por divisão. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, tá dando quase 18, tá vendo? Aqui seria 18, se eu colocar aqui o cursor, habilitar o cursor, ó, tá dando um pico aqui de 17,8 volts. Então esse é o meu sinal aqui de saída do transformador. Bom, e o sinal aqui agora da saída do retificador, que seria um sinal retificado, agora mais filtrado. Então se eu colocar para simular, veja, vai demorar aqui um pouquinho para processar. Tá aí o meu sinal. Se eu vier aqui e aumentar, ó, vou colocar um nível de divisão. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ah, é porque está alternado, né? Eu tinha esquecido, eu tenho que colocar aqui contínuo. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 volts por divisão. Veja que se eu aumentar aqui o tempo, vou ver um sinal mais... Tá vendo que tem os pontinhos aqui? Eu não tenho como aqui no Proteus eu aumentar, dar um zoom aqui na janela do osciloscópio. Eu só consigo dar um zoom aqui usando os cursores do canal A na horizontal e na vertical. Veja que se eu contar aqui, cada divisão vale 2 volts, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tá dando aqui, ó. Tá dando mais de 17 volts. Se eu vier em cursor, ó, tá dando 17,1 volts. Por isso que aqui, ó 17,1 tá batendo com essa informação que tá aqui, 17,1, certo? Então, tá aí o meu sinal retificado e filtrado. E na saída, se eu quisesse medir também os sinais de saída, bastaria conectar o osciloscópio aqui da mesma forma que com o voltímetro, como são sinais DC, a gente mede fácil com o voltímetro. Bom, gente, eu fico por aqui. Essa foi, vamos dizer aí, uma videoaula rápida de montagem, que você possa montar aí uma fonte. E aí a saída você customiza, você coloca aí uma saída com regulador de tensão variável ou regulador de tensão fixo, num valor específico que você queira, 3.3, 16, 20. Existem formas de variar a tensão de saída usando esses reguladores, né, que numa próxima oportunidade eu vou mostrar e são bem comuns também, você acha com facilidade aí na internet. Ok? De certa forma, essas informações foram informações bem básicas de uma fonte linear. Você pode aí simular e montar uma fonte linear com a entrada e saída desejada, principalmente os valores de saída. Na entrada, normalmente, a gente tem aí valores de 220 ou 127 padrão, que são os valores disponíveis nas tomadas aí na rede elétrica de alimentação. Beleza? Eu fico por aqui, um forte abraço aí, bons estudos e até a próxima.